eu quero iniciar me associando aqui ao senador Paim, a senadora Ângela, quando traz o tema da PEC 55, que será votada em primeiro turno nesta terça-feira. E quero, portanto, dizer, senador Jorge Viana, que hoje é um dia muito triste para a história do nosso país, exatamente pelo fato do Senado Federal, se aprovar, senador Paim, a PEC da injustiça, a PEC da desigualdade, ou seja, a PEC 55, o Senado Federal estará dando mais um passo no sentido de tornar nulo o pacto social inscrito na Constituição Cidadã, portanto, aniquilando o legado construído por todas as gerações que combateram a ditadura civil-militar e lutaram pela redemocratização. Mas eu quero dizer, senhor presidente, que hoje também é um dia de muita mobilização e resistência popular. São mais de 300 ônibus, senador Paim, que já chegaram a Brasília. Dezenas de caravanas, lá do meu Rio Grande do Norte, do seu Rio Grande do Sul, de todos os estados do nosso país, trazendo milhares de estudantes que protagonizaram o movimento de ocupação das escolas, os institutos e universidades federais, professores, trabalhadores em educação, servidores e diversas categorias que, inclusive, estão em greve nesse exato momento. Cada caravana que desembarca em Brasília traz consigo a rebeldia dos que não se acomodam, a indignação dos que foram obrigados a enfrentar, ainda na alvorada da juventude, a repressão e a violência policial. Cada caravana que chega, senador Paim, traz também a revolta dos servidores públicos, impedidos de exercer o legítimo direito de greve. Cada caravana que desembarca em Brasília, hoje, traz consigo, sobretudo, uma reserva inestimável de esperança. Me falo aqui do ex-presidente do Uruguai, o companheiro Pepe Mujica, quando ele fala sobre a importância da militância social, da militância política, quando ele fala exatamente sobre o papel importante dos militantes. E ele se questiona como seria a condição humana se não houvesse os militantes. Disse o companheiro Pepe Mujica, abre aspas, ao fim e ao cabo, o progresso da condição humana depende fundamentalmente de que exista gente que se sinta feliz em gastar sua vida a serviço do progresso humano. Ser militante não é carregar uma cruz de sacrifício, é viver a glória interior de lutar pela liberdade em seu sentido transcendente. Fecha aspas. Cito as palavras de Mujica para, dessa forma, homenagear cada estudante que ocupou pacificamente sua escola, seu Instituto Federal ou sua universidade em defesa da educação pública, para homenagear cada trabalhador em greve, para homenagear uma nova geração de cidadãos e cidadãs que se forjaram militantes na luta contra o golpe e a retirada de direitos. Vocês, meus caros estudantes, são imprescindíveis para que o Brasil possa reencontrar o caminho da democracia, da soberania popular e da justiça social. Vocês, meus caros estudantes, nos encorajam a exercer uma oposição aguerrida, implacável ao governo ilegítimo que, neste momento, tenta sequestrar o presente e o futuro do nosso país em benefício do capital financeiro. Pois é exatamente isso que representa a famigerada PEC 55/2016, antiga PEC 241, na Câmara dos Deputados. Essa PEC significa exatamente isso, sequestrar o presente e o futuro do nosso país,
pela negação, durante 20 anos, de direitos fundamentais assegurados na Constituição de 88, ao congelar os gastos sociais pelos próximos 20 anos. Como se não bastasse, ainda se propõe a anular por igual período o dispositivo constitucional que garantiu a vinculação para áreas essenciais como educação e saúde. A PEC 55 parte de um diagnóstico equivocado da crise econômica e fiscal, que é derivada de uma crise de arrecadação provocada pela queda da atividade econômica e não de um crescimento descontrolado dos gastos públicos. Ao partir propositalmente de um diagnóstico equivocado, a PEC vai impedir a retomada do crescimento econômico, da arrecadação e, por isso, prolongar a crise econômica e fiscal, agravando ainda mais o quadro do desemprego em nosso país. A PEC da maldade, do fim do mundo, a PEC da injustiça ou da desigualdade, como vem sendo apelidada pela população brasileira, produzirá um estado mínimo de direitos para a maioria da população e máximo de privilégios para uma minoria privilegiada de investidores, o que mais cedo ou mais tarde provocará uma imensa convulsão social, pois mais cedo ou mais tarde vamos testemunhar a revolta dos corpos castigados por um consórcio antidemocrático, antinacional e que parece não gostar de pobre, senador Paim, que parece não gostar de trabalhador. Digo mais, esse consórcio que hoje governa o nosso país parece que tem ódio de pobre, de trabalhador, porque só isso pode explicar tamanha perversidade, que é uma regra para controlar os gastos sociais pelos próximos 20 anos, a regra Temer-Meirelles, traduzida na PEC 55. Mas sabemos que a PEC 55 é apenas uma parcela da fatura que o governo ilegítimo e sua base de sustentação no Congresso Nacional estão pagando aos patrocinadores do golpe de Estado. Fatura essa que engloba ainda o Programa Nacional de Desestatização, a entrega do pré-sal, as multinacionais, a reforma autoritária do ensino médio, a terceirização das atividades afins, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Propostas que, sem exceção, prejudicam a população mais pobre e a classe trabalhadora, poupando aqueles que menos necessitam das políticas públicas e de assistência social do Estado brasileiro, ou seja, os herdeiros da Casa Grande. A PEC 55 tira de quem mais precisa para dar exatamente a quem menos precisa. O governo ilegítimo de Michel Temer e seu ministro da Educação insistem que a PEC, por exemplo, não vai reduzir os investimentos em educação e em saúde, que durante os governos Lula e Dilma foram priorizados e ultrapassaram significativamente o mínimo constitucional. Se é verdade, mais uma vez a pergunta: por qual motivo a base de sustentação do governo não acata a emenda apresentada pela oposição, que preserva a vinculação constitucional dos recursos destinados à educação e à saúde? Se é verdade o que o governo diz, repito, que educação e saúde não serão prejudicados, por que então não acatar a emenda, senador Paim, de tirar da PEC a educação e a saúde? Ora, se o governo de fato não pretende reduzir os investimentos em saúde e educação, portanto, também não teria motivo para rejeitar essa emenda. Aliás, emenda essa, senador Paim, que hoje vai ser apreciada aqui através de um destaque apresentado pela oposição. Ademais, como se trata de uma reformulação profunda do modelo de desenvolvimento do Estado brasileiro e de uma política de austeridade com duração de 20 anos, por qual motivo o governo ilegítimo não acata também outra emenda importante apresentada pela oposição, que submete a PEC do teto de gastos a referendo popular? Por quê? Por quê? Não permitir que a população possa exercer sua soberania e definir o caminho para o enfrentamento
econômica. Senador Jorge, eu peço mais só um pouquinho de compreensão, eu sei que tem outros inscritos, mas o tema de hoje é extremamente relevante. Peço só mais um pouco aqui para a gente terminar o nosso discurso que carinhosamente, né, nós preparamos. Então, senhor presidente, fica aqui também já essa pergunta. A proposta de emenda apresentada pela oposição, o chamado referendo popular, que vai ser, inclusive, destacada hoje na PEC 55. Simples assim, o referendo. Assegure-se à população o direito dela opinar. Se ela concorda com essa política de austeridade que o governo Temer apresenta como a salvação da pátria, então vamos ouvir a população. No mínimo, era isso que o Congresso Nacional deveria fazer. Mas o senhor presidente Michel Temer sabe perfeitamente que nenhum governo seria eleito nas urnas apresentando uma proposta como a PEC 55. E por isso mesmo foi necessário promover uma ruptura institucional. A PEC 55 é uma medida de exceção promovida no âmago de um estado de exceção semelhante aos atos institucionais editados durante a ditadura civil-militar. Pesquisa já realizada mostra, inclusive, que a maioria da população brasileira é contra. Aqui mesmo, no Senado, a página promovida aqui pelo Senado Federal, mais de 90% dos internautas manifestaram ser contra a PEC 55. Mesmo assim, infelizmente, nós temos assistido aqui o Senado Federal permanecer ensimesmado, impermeável, surdo, mudo, às vozes das ruas, à mobilização social e popular e continuar defendendo, portanto, a PEC 55. Eu quero dizer aqui, senhor presidente, que assim como eu não coloquei a minha digital na faça do impeachment, quero dizer que também não vou deixar a minha digital nessa faça, que é a PEC 55. Senadora Fátima, pelo quanto... Me permite 30 segundos? Sim. É só para os dados que antes na tribuna eu falei, só para ficar o dado preciso. A pesquisa aqui do Senado diz o seguinte: a favor da PEC, 23.273, contra 342.693, exatamente no percentual que Vossa Excelência aí apontou. Muito obrigado. Agradeço, senador Paim. Portanto, senhor presidente, quero aqui concluir dizendo, como ia colocando, assim como não coloquei a minha digital na faça do impeachment, que teve como objetivo interferir no combate à corrupção e promover a restauração neoliberal, não colocarei minha digital neste crime de lesa pátria praticado por um governo que entrou pela porta dos fundos do Palácio. O governo que hoje é apto a administrar os interesses imobiliários de seus ministros, mas que não tem legitimidade nem popularidade e muito menos escrúpulos para comandar exatamente a nação. Eu quero aqui dizer, senhor presidente, que ao lado dos milhares de estudantes, dos professores, dos servidores, dos trabalhadores que ocupam as ruas de Brasília no dia de hoje, digo não à PEC da desigualdade. Quero terminar, senhor presidente, fazendo aqui, me permita um registro breve. A senadora Vanessa está chegando, eu também lá estive agora aqui na sala de reuniões da Câmara dos Deputados, participando da reunião das entidades representativas dos movimentos sociais, dos movimentos populares, uma reunião muito representativa, senador Paim. As centrais sindicais, as entidades representativas dos estudantes, UBS, UNES, dos professores, dos trabalhadores da iniciativa
iniciativa privada, uma reunião, portanto, repito, com a presença também de representantes de outras entidades importantes da sociedade civil, que contou com a participação de parlamentares da bancada da oposição, aqui, tanto na Câmara como no Senado, ao governo. E quero aqui dizer ao Brasil que os movimentos sociais lá acabam de tomar a seguinte decisão: vão sim entrar com pedido de impeachment contra o presidente legítimo que aí está. Esse pedido de impeachment, inclusive, vai ser liderado pela Frente Brasil Popular, senador Valadares, e senador Capiberibe, desculpe, e pela Frente Povo Sem Medo. Até porque lá eu escutei uma frase, a meu ver, muito verdadeira. Quando falavam sobre o impeachment contra a presidenta Dilma, processo de impeachment contra a presidenta Dilma, que envergonhou o Brasil e o mundo pelas circunstâncias fraudulentas em que se deu, na medida em que não houve a existência de crime de responsabilidade. E diziam lá, naquela ocasião o Brasil e o mundo assistiu estarrecido um impeachment sem crime. Dessa vez temos um crime e não vamos ter impeachment? Se depender dos movimentos sociais, populares, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, vai ter impeachment sim. As tratativas estão sendo definidas, inclusive com a ideia de coletar um grande abaixo-assinado, e o fato é que será apresentado um pedido de impeachment para que nós possamos, enfim, devolver a soberania popular ao povo brasileiro com a realização não de eleições indiretas, mas de